Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Tudo Que Ninguém Concorda podcast para falar hoje sobre os jogos que marcaram a nossa vida, a nossa história. Hoje estou só eu e o Gabriel aqui e vamos começar direto. Gabriel, fala aí pra gente. Eu vou começar pelo RPG. Que jogo de RPG que mais te marcou? O que você mais jogava? O que você mais gostava? Conta aí pra gente a sua experiência com o jogo de RPG. Rapaz, essa pauta é incrível, né? Essa pauta é muito interessante, ela traz muita coisa, muita lembrança bacana, né? E os jogos de RPG, acho que marcaram todos os meus anos 80, 90 bastante. E tem muitos, né? Tem muitos momentos de jogos de RPG que a gente lembra com risada até hoje, né? E acaba virando piada entre os amigos, né? Eu tenho diversos, cara. Eu acho que tem o primeiro jogo, a primeira vez que eu joguei RPG, para mim é muito marcante, porque tinha essa aura do jogo de nerd e tal, não sei o quê. E aí, quando você entra mesmo, que você se joga de cabeça no jogo de RPG, parece que o mundo lá fora parou, né? Parece que o mundo parou e você está dentro daquele universo ali da RPG. Pô, sem dúvida, cansei de Eu virar a lembro noite, quando a gente via, perfeitamente que a tava primeira vez que eu joguei amanhecendo. RPG, eu joguei com um mestre fabuloso. Hoje ele é professor de história e ele ampliava a história de uma forma impressionante. O nome dele é Thiago. E a história em si acabava ficando tão interessante, tão interessante, tão interessante, que a gente não queria sair dali. Então a gente passava a madrugada inteira e tal. Foi um Dungeons and Dragons. E é interessante que ele pegava aquele tabuleiro, né, do D&D, né? E aí ficava e fazia todas as histórias dentro daquele tabuleiro. E eu lembro que, assim, para mim foi algo... Parece que mudou um momento da minha vida ali, sabe? Então eu lembro com carinho dessa primeira vez, a primeira vez que eu joguei o jogo de RPG, o D&D. Mas também lembro de GURPS, lembro de jogar com você os storytellers da vida, né? Vampiro e lobisomem e tal. Então, assim, tem muita história, né? Tem muita coisa que vem dentro desses jogos que tem história e que tudo lembra, né? Nem que seja uma pequena parte da história, acaba lembrando. Né? Eu lembro também da primeira vez que eu mestrei também. A primeira vez que eu mestrei também foi muito bacana. Gostei muito. É uma sensação diferente do jogo, mas também é muito bacana, é muito interessante, né? Ver as personagens passando ali pelo que você criou, né? Então, minha história com RPG é um pouquinho diferente, assim. Eu conheci o RPG através do Lobisomem, né, de Storyteller, mas eu não sabia o que era RPG. Eu estava numa livraria, no shopping, e aí eu vi o livro de Lobisomem. O livro de Lobisomem é muito maneiro, muito bonito, né? Tem uma capa rasgada, que você vê a parte de trás. E me encantei pelo livro, assim, pela beleza do livro. Achei que era um livro de história e tal. E aí eu comprei o livro e eu fui ver o que era. E no começo eu não tinha com quem jogar. Então eu criava a história com base no livro. Eu era o personagem, eu era o mestre, eu criava as histórias e ia usando os dados. Meio como aquelas aventuras fantásticas dos livros que você ia sozinho, né? E aí eu ia criando as histórias ali e usava os dados só para ver o que ia acontecendo. E aí eu fui conhecendo gente, fui jogando. Então, assim, o RPG que me marcou mesmo foi o Lobisomem, porque foi o que a gente mais jogou, eu com você, foi o que eu mais joguei com meus amigos, e foi o que. E por conta disso eu praticamente mestrava o tempo todo. Joguei muito pouco, sem ser como mestre, né, como organizando as histórias, mas foi uma experiência assim bem interessante assim. E eu acho que o RPG tem algo assim, você falou de jogo de nerd e tudo, mas o RPG tem uma coisa de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento social que é muito maneiro. Ah, sem Você dúvida. você se conhece, você aprende a interagir com os outros, se coloca em novas situações que talvez você não se colocasse, aprende a se expor, a diminuir a vergonha. Então, assim, muita coisa minha foi desenvolvida jogando RPG, entendeu? Então esse preconceito eu acho assim até muito bobo, né? Porque você falou de GURPS, você pega um GURPS, você pode fazer GURPS de qualquer história. Você pode ser um policial, um agente secreto, pode ser um corredor de Fórmula 1, né? Um piloto de Fórmula 1, um piloto de caça. Então, assim, não precisa ser uma história que necessariamente, assim, que o pessoal está acostumado a ver RPG como D&D, né? Medieval, e como se fosse algo assim, aquele monte de nerd fantasiado e tal, mas não precisa ser isso, né? Você pode botar E em qualquer história. eu tenho a impressão de que talvez esse preconceito seja da nossa época, né?
Hoje em dia eu não sei se há tanto mais esse preconceito com relação ao RPG. Até por conta dos videogames, né? Mas eu acho que na nossa época muito forte esse preconceito com relação ao que era de nerd, né? Não, e sem contar o preconceito de que, ah, não, isso joga RPG, vai acabar fazendo ritual satânico, vai matar não sei quem, por causa de uns malucos por aí, se condena a algo sem nem saber o que é, né? E não tinha nada a ver Verdade. com isso. Mas RPG é isso. Vamos pro próximo? Próximo. Deixa eu só comentar uma coisa, a gente não falou e talvez não fique muito claro. Quando foi, com que idade foi que você começou a jogar o Ah, sim, RPG? não. RPG, cara, eu comecei a jogar em 95, 96, mais ou menos. Foi quando eu comecei a jogar RPG. Eu tenho a impressão de que eu comecei em 90. Tá, Não, 90 não foi, 90 não foi, mas deve ter sido 93. Foi 93, 93, tá. 93, E uns 10 aí, anos. enquanto a gente tinha tempo pra jogar junto, a gente jogou, né? Isso é mas, Verdade. mas isso é uma coisa que eu acho que é o grande desvantagem do RPG pra mim, né? Que, por exemplo, você encontra seus amigos, você consegue, sei lá, vou jogar uma partida de não sei o quê, vou jogar um pouquinho de videogame. O RPG demanda muito tempo. Jogar Verdade. 1 hora de RPG, você não faz nada, né? A gente levava um dia só pra fazer a ficha. A Quantas gente, fichas a gente a fez gente vai num chegar dia? no, a gente vai chegar no tabuleiro, mas certamente a gente vai falar de outros jogos que levam tanto tempo quanto. Não, sim, sim. Mas, assim, o RPG tem toda uma ideia de sequência, né? Você desenvolver o personagem. Você pode até fazer uma aventura mais rápida, mas uma aventura mais rápida demora pelo menos aí, você vai ficar final de semana jogando. É o que a gente fazia, né? Quantas vezes a gente passou o tempo inteiro só fazendo personagem e não jogou? Pois é. Então, eu acho que isso no RPG é uma grande desvantagem, assim, até por isso que eu acho que acaba muito limitado para adolescente e tal, porque tem muito mais tempo livre, né? A gente tinha muito Verdade. mais tempo livre naquela época, alguém mais velho, assim, que trabalhe, que tenha família, isso aqui nunca vai conseguir jogar RPG. E eu acho que isso também gera um pouco de preconceito, porque parece coisa de criança, de adolescente, né? Mas é um jogo, assim, talvez seja o jogo mais, eu ia falar desenvolvido, mas não é bem desenvolvido, assim, mas o jogo mais complexo que eu tenha jogado, assim. Provável. Mais livre também, né? Mais Mais aberto, né? livre, mais aberto. É. Então, Próximo, senão a gente não sai daqui. qual. E jogo de carta? Você chegou a jogar jogo de carta, assim, card game, baralho, esse tipo de coisa? Você chegou a jogar? Baralho, eu sempre gostei muito de baralho, acho que jogo baralho desde meus 5 anos de idade. Mas assim, os card games como o Magic, como Super Trunfo até, né? Outros tipos de card games, nunca foi muito minha praia, não. Jogava, nunca cheguei a ter uma. Nunca tive nenhum Magic, nunca tive nenhuma carta de Magic. Acho que, na verdade, eu tive uma que eu ganhei de um amigo e tal, mas não foi algo que eu fiz um baralho, né? Mas, para mim, o grande sensacional sempre foi o baralho mesmo. O baralho de asa rei e jogando com a quantidade de opções de jogos ali são imensos, de jogos rápidos que a gente jogava no recreio da escola, da faculdade e tal, a jogos mais elaborados que se jogam no Natal em família, né? Então, eu acho que tem muita opção ali para se jogar e eu sempre gostei muito e sempre joguei desde criancinha, assim, tanto em família quanto com todos os meus amigos, né? E você? Cara, o buraco sempre foi o grande campeão, né? A gente joga quando. Antes de ter filho, a gente jogava bastante, agora tem sido mais raro, Verdade. mas já jogava em família, que você falou, desde pequeno em casa, jogava buraco com meus pais, com minha avó, minha irmã. Então, assim, buraco eu sempre joguei minha vida inteira, sempre gostei muito de jogo de carta e outros que a gente vai aprendendo, vai jogando, né? Poker, sueca. E cada grupo de amigos você acaba, né, tendo um grupo de um tipo de jogo, né, que acaba se desenvolvendo. Isso é engraçado também, né? Mas para mim, assim, se eu falar um jogo de carta que marcou bastante foi o Magic. Quando eu cheguei lá na minha quinta série, né, todo mundo no colégio
jogava Magic, eu lembro que tive que ir atrás, não era qualquer lugar que vendia, a gente teve que convencer pai e mãe para ir atrás de uma loja que vendesse Magic, montar baralho. Isso foi um grande vício meu durante aí uns 3, 4 anos, até a oitava série, mais ou menos, 98. Então, Eu lembro desse vício entre os meus amigos, que, pô, vou te falar, até aqueles que falavam, essa coisa de nerd e tal, os caras ficavam loucos em Magic. Mas eu não sei, eu nunca tive muito saco pra essa coisa de ficar comprando carta, né? Tipo de figurinha, nunca tive saco pra figurinha, sabe? E Magic me remetia um pouco a essa coisa da figurinha, né? na verdade, eu vou fazer uma analogia até diferente, algo que a gente pode até falar um pouquinho mais pra frente, mas o problema meu com o Magic foi o mesmo problema que eu tenho hoje com joguinhos de celular. Né? Tem uns jogos de celular que são meio card games, que você vai pegando personagem, desenvolvendo personagem. Só que o meu problema com o Magic foi mais ou menos o mesmo. Assim, eu acho que todos esses jogos pecam porque eles começam a fazer novas temporadas, novas séries, né? Magic tinha séries limitadas e as séries ilimitadas. Mas todo jeito tinha as séries, né? E a cada série que vinha, eles tinham que botar personagens mais fortes para fazer você comprar as cartas. Só que aquelas cartas que você gostava, que você tinha, que você usava, passavam a ser não tão boas, né? Então, você tinha que ficar o tempo inteiro se reinventando baralho. E esses joguinhos é a mesma coisa, né? Você tem lá sua equipe, lá, seu jogo, e aí, de repente, eles botam algo novo só para fazer você gastar dinheiro. E aí, o meu desinteresse pelo Magic veio daí. Quando começou a ter uma série atrás da outra, o negócio começou a ficar toda hora você ter que comprar carta. Deixou de ser desenvolver, né? E jogar para ser um negócio muito financeiro, muito, muito louco. E aí, a partir daí também eu me desinteressei. Falei, cara, não dá não. Isso aí tá muito louco, muito doido, né? Então, se perderam. Então, hoje, Aquela coisa, né, de quem gasta mais dinheiro ganha, né? O pay exatamente. to win, né? É o pay to win dos anos 90, né? Exatamente. Aí, cara, eu deixei de lado, assim. Eu tinha um baralho azul e vermelho. Tenho ele até hoje aqui guardado, com muito carinho. Foi, jogava muito com o Eduardo, que hoje não tá aqui, mas a gente jogava, ia pra casa dele, às vezes, passar final de semana, a gente ficava jogando melhor de 10 no Magic, melhor de 15, ficava jogando direto. E aí, no final das contas, assim, meu baralho era muito montado em cima do dele, o dele em cima do meu, né? Para um jogar com o outro, né? Travar as estratégias do outro. Isso eu achava legal, assim, tinha uma coisa bem legal. Mas depois que começou essa história de quem gasta mais, quem comprar a série nova primeiro ganha. E começou a ter as séries roubadas também, né? Começou, não sei o que houve, se foi erro ou se foi de propósito, mas você comprava o pacotinho, só vinha carta sinistra. Então o pessoal começou a gastar, quem tinha dinheiro começava a gastar e tinha todas as cartas raras, difíceis de encontrar, conseguia comprar. Aí foi perdendo a graça. É, sem dúvida. Então, já que eu entrei nos jogos de celular e tal, e videogame. Rapaz, videogame é um vício meu desde pequeno, né? Acho que desde que eu era muito pequeno, desde o primeiro videogame que eu vi na minha frente, que se eu não me engano, foi um Atari, eu sempre fui muito viciado em videogame. Gosto muito. E até hoje, né? Gosto muito de videogame, gosto muito dos assuntos relacionados a videogame. Acho que também é hoje um pouco por conta do meu emprego, né? Do que eu faço para viver. Mas o videogame, eu acho que ele foi uma das poucos jogos que evoluíram muito com o passar do tempo. E essa evolução, hoje em dia, eu fico olhando e percebo que essa evolução não necessariamente veio para melhorar, né? Ele evoluiu muito, mas e a diversão, sabe? Então tem jogos, que é o que você falou, igual o card, né? Que você vai passando pelo jogo e não vai mudando aquilo ali, não vai melhorando, não vai. É só uma questão de eu pego uma arma melhor, meu inimigo fica mais forte. Eu pego uma arma melhor, meu inimigo fica mais forte. Eu pego uma arma melhor, meu inimigo fica mais forte. Eu dou um up no meu, nos meus status, meu inimigo fica mais forte. E aí é a mesma coisa do início ao fim, né? Você começa e termina com a mesma situação, fazendo exatamente as mesmas coisas, né? Mas tem um pulo diferente. Tá, mas o que mudou? Nada. Não tem uma história diferente, não tem uma gameplay diferente e tal. Eu acho que nisso a Nintendo conseguiu mostrar esse ano, inclusive, né, esses últimos 2 anos,
com o console novo deles, que é o console que tem menos recurso, é o console que está na quinta geração, na 4/5, né? Na geração deles que está entre aí o PlayStation 4 e o PlayStation 5, e tem o menor recurso entre eles, né? O recurso dele de máquina é mínimo, mas eles conseguem fazer jogos maravilhosos que te envolvem, que você gosta de jogar, que é interessante, que tem história, que Mas assim, isso é uma tem uma característica da gameplay Nintendo, né? maravilhosa, né? Isso era uma característica É, da Nintendo. exatamente. E é por isso que ela ganhou o nome, que ela ganhou e continua viva, apesar de todos os percalços, é por conta disso, né? É porque ela vai e cria coisas novas, ela vem com o Wii, ela vem com esse Switch, que pô, é completamente diferente dos jogos, dos consoles que tem hoje em dia, né? E aí os jogos são muito interessantes, os jogos são muito envolventes, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Então, assim, para não me perder muito no assunto do videogame, eu tenho muita recordação muito positiva do videogame, gosto muito do videogame, só que eu tenho que me segurar um pouco para não gastar tanto tempo com videogame hoje em dia, né? Inclusive com joguinhos de celular e tal, porque joguinhos de celular também consomem um tempo dos infernos, né? Então não instalo mais joguinhos no meu celular para não gastar esse tempo que eu tenho na minha vida. Já não instalo para não gastar. Mas eu sigo ainda fã, eu sigo procurando novidades, eu sigo querendo jogar, nem que seja um pouco. E eu percebo que muitos jogos acabam querendo consumir o máximo de tempo do usuário. Então você tem aí jogos de mundo aberto, de que você gasta, porra, 60 horas no jogo para zerar o jogo e você não viu nem metade do jogo, né? E por aí vai, e que não se aprofundam, não tem muita história. Eu acho que hoje em dia tem alguns jogos que são muito bons, eu sou muito fã de alguns jogos. Então, como eu tenho um PlayStation, eu não vou falar muito do Xbox porque eu não conheço muito, né? Mas o jogo que eu sou muito fã do PlayStation, The Last of Us, que vai sair o segundo agora, e que realmente tem uma história muito profunda, independente de feminismo, de qualquer coisa que possa vir a ter no 2 aí que está vindo, mas a história deles é muito profunda. Você não está ali só por matar e seguir aquele jogo de futebol, né? Aquele joguinho que faz gol, ganhou, não faz gol, não ganhou, e pronto, acabou, volta, reinicia, começa de novo, né? Não, é uma coisa que está ali para te contar uma história, para você seguir uma jornada, né? Isso é muito interessante. Eu gosto muito de jogos de videogame em geral. E você? Então, isso que você falou se encaixa bem assim no que eu estava pensando. Eu tenho uma história também bem grande com videogame, né? Meu pai tinha um telejogo, então eu Nossa. lembro de instalar aquele telejogo naquelas antenas, acho que era o UHF, né? Que eram dois negocinhos assim, eram achatado no meio com os dois fiozinhos do lado, você ligava na TV, fazia o jogo funcionar. Antes do Atari o negócio, tem guardado aqui até hoje, não sei nem, deve funcionar até hoje, essas coisas não estragam. Antigamente era uma guerra para começar a jogar, né, cara? Para instalar o videogame. E não tinha cartucho nem nada no telejogo, né? Um botão com 10 joguinhos daqueles mais toscos. Mas. Então, depois disso, eu ganhei um Master System. Joguei muito tempo no Master System jogando Sonic. Engraçado que eu sempre tive mais coisa da Sega até do que da Nintendo, apesar de sempre gostar muito da Nintendo. Depois eu fui pro Mega Drive. Nessa fase, assim, era Sonic e Mortal Kombat, os meus jogos principais, assim. Na época de alugar fita, né? Tinha as locadoras de fita de videogame, você ia lá, alugava, jogava, devolvia. Passei por isso tudo. Tive um Nintendo 64 e aí foi o meu videogame do coração. Tenho ele aqui até hoje funcionando, né? Com o meu jogo favorito, 007 GoldenEye, que para mim é um dos melhores jogos já feitos. Eu era viciado naquele jogo. Jogava. Você chegou a jogar com a gente, né? Muito Sim. do daquela lá. Do. Como é que é o nome? Me fugiu agora, quando você joga vários juntos. Um tinha que Multiplayer. matar o multiplayer, né? Com todo mundo jogando, tentando matar o outro e tal. Foi um jogo bem marcante, assim, marcou uma geração. E aí depois eu tive o PlayStation, não tive PlayStation 1, tive o 2, que é o que eu tenho até hoje, nunca tive nenhum outro. E eu vou te falar que, assim,
a fase do PlayStation nunca me empolgou muito. Cheguei a jogar alguns jogos de PlayStation e tal, mas um pouco por isso que você está falando aí. Eu sinto que a história do jogo, a diversão do jogo, assim, foi meio que deixado de lado. Assim. Jogos muito complexos, muito longos, entra um pouco naquilo que a gente falava até do RPG, assim. Eu tô em casa e quero jogar meia horinha. Se não for um futebol pra você jogar um amistoso e tal, você não consegue jogar meia horinha num jogo desse, porque tem toda uma história, um desenvolvimento. Só o começo do jogo contando a história, você fica lá uns 15 minutos para entender o que está Só de acontecendo. cutscene, né? Só de É. cutscene você gasta meia hora Meia hora. pra Aí quando você ouvir a começa a jogar, cutscene. até você conseguir entender os comandos e como é que movimenta o personagem, como é que anda naquele mundo que é criado, uma meia hora. É uma hora e você não conseguiu jogar o jogo. Não. Então, diferente de um Sonic, de um Mario, que você pega e já tá jogando. Joga ali e pronto, acabou. Então, eu não entrei muito nessa fase nova dos jogos. Assim. Apesar de eu achar interessante essa nova proposta assim, de se criar uma história, né? De não só jogar um jogo que vai numa só direção, mas você ir construindo uma história conforme você vai jogando. Eu acho que isso é muito mais interessante. Mas também tem todo esse problema agora dessa questão com a internet quererem que você vá comprando patch para o jogo e coisas para o jogo. Então, hoje a moda é vir o jogo incompleto que você tem que ir pagando mais para o jogo ir se desenvolvendo durante, né? Você conseguir tendo as coisas do jogo, você tem que ir pagando e tal. Então, vira uma coisa meio complicada. Ainda mais a gente que está no Brasil, muita coisa vem com preço em dólar, né? Seja em celular, seja em videogame. Mas você compra em real, mas tem uma transferência aí. Então, lá para o americano é $1 para comprar um negócio, mas para a gente ia chegar a R$ 7. Se ele paga R$ 10, a gente está pagando $10, a gente está pagando R$ 70, né? Tá R$ 60 agora. O dólar tá por volta de 6. Mas tem mais os impostos, que no Brasil é mais pesado e tal, tem tudo isso Fora que tudo realmente isso. piora. Né? Então, assim, eu vou te falar que videogame, assim, já joguei muito, já gostei muito, mas hoje em dia é algo, assim, que não é meu forte. Jogo alguns Eu vou jogos te... de celular, isso que você falou, assim, hoje em dia até tô sem nenhum instalado, mas meio que cansei por conta disso. Cansei porque ou você tem que ficar gastando dinheiro, ou você tem que ficar jogando. Cara, eu jogava um jogo Star Wars Heroes of the Galaxy, eu acho o nome do jogo. Joguei o jogo uns 2 anos. Mas, cara, eu desisti quando eles botaram. Entrou um novo personagem, né? O Chewbacca, novo lá que entrou. E, cara, para você conseguir o Chewbacca era um negócio assim quase impossível. E quem não tivesse o Chewbacca perdia praticamente tudo. Então, tipo assim, eles meio que dão uma travada no jogo para te forçar a gastar dinheiro para pegar o personagem naquele evento, senão você meio que tá ferrado, assim, você sempre vai ficar mal e tal. E as coisas com horário, assim, se você não jogasse todo dia, tal hora, seu ranking cai, você deixa de receber prêmio, se você não recebe prêmio, você começa a não evoluir, fica para trás. E aí fica uma pressão muito grande, uma coisa muito grande. A graça de jogar, de se divertir, sai do negócio, entendeu? Fica Verdade. uma competição sempre. Então, eu sinto falta nisso, nos jogos, principalmente nos jogos de celular, de você poder jogar só por jogar, sabe? Sem ter que bater meta, sem ter que estar jogando sempre tal hora, sem ter cumprir um monte de obrigação no jogo. Verdade, tem razão. Agora, só para fechar essa fase do videogame, me fala um jogo de celular que você tenha gostado muito, um de console que você tenha gostado muito e um de computador. De console você falou, né, que é o 007, mas um de computador. Três aí que tenha marcado assim para você. Celular, que valem a pena, né? Celular, console e computador. Cara, de computador eu vou te dizer dois. Os dois são clássicos. Eu joguei muito, assim, gostava muito do Need for Speed Underground, primeiro Underground que saiu do Need for Speed, era muito bom. Também foi um jogo que eu viciei, joguei ele de cabo a rabo, assim, joguei tudo, ganhei tudo, assim, de zerar, de não ter mais nada para fazer no jogo. E era um jogo muito bom. Você ia fazendo seu carro e tal, ia ganhando nas pistas, no ranking. Um jogo que conseguiu pegar o clássico do Need for Speed e jogar uma pegada nova que veio naquela época de Velozes e Furiosos, de carro tunado e tal. Então eu joguei isso no computador, na época, né? Na época desktop, antigão ainda.
E outro jogo que eu joguei muito no computador, que eu gostava muito, era o Championship Manager. Acho que foi 99, 2000, 2001. Foi o que mais fez sucesso também. Era um jogo bem legal de ser como técnico de futebol, né? Fazendo as contratações, organizando o time. Foi 2002 que eu joguei. Eu acho que era 2000, 2001. O ano do Championship, do CN. E, cara, joguei muito e gostava bastante. Agora, de celular, cara, se você falar assim, um jogo que você gosta de celular, é difícil, assim. Teve jogos que eu joguei, gostava por um tempo, mas eu não consigo te dizer um jogo de celular assim que, cara, esse jogo eu gosto muito, deixo no meu celular, não tiro de jeito nenhum. Não tenho. O jogo que eu tenho aqui que não sai é Tetris. É, eu tenho Tetris, mas não é de celular, né? Mas é a versão para celular que eu jogo. Tá no consultório, não tem nada para fazer, ele funciona sem internet, então eu posso ficar jogando mesmo que eu não esteja pegando internet, você não tem nada para fazer enquanto tá na espera do consultório do médico. Mas assim, É, eu não tenho um jogo de celular hoje em dia que eu posso dizer assim, cara, esse jogo é muito maneiro, assim, mas não tem um assim que tenha valido a pena perder um tempo ou não? não por isso, assim, eu acho que o que eu sinto, pelo menos nos que eu joguei, chega um ponto que aquilo que você construiu meio que você perde, né? Aquilo Jogou não tempo fora, né? jogou tempo fora, É. entendeu? Talvez assim, Mesmo o que chegou Pokémon, mais. mesmo. O que chegou mais próximo talvez tenha sido o Pokémon, mas é a mesma história, entendeu? Eu acho que faltam umas coisas assim, por exemplo, o Pokémon mesmo, foi minha grande decepção com o Pokémon. Você luta a beça para conseguir o Pokémon XYZ, só que aquele Pokémon, quando você vai lutar no estádio, ele não serve. Você não pode lutar no estádio com ele. Ou então o Pokémon que você gosta. Então, assim, vira uma coisa assim, pegar os Pokémons, beleza, mas o que eu vou fazer com isso depois, entendeu? Sim. Eu sinto que falta um pouco isso para o jogo. 99% do que você faz no jogo não serve de muita coisa. É, como. São mais jogos caça-níquel do que só jogos para te divertir, né? Vira No final das assim, contas catar é isso. conchinha. Pokémon me senti cantando conchinha. Assim, tem aquela coleção de conchinha. Pra quê? Sei lá, tá aqui. Aquela coleção amostra, entendeu? É. Então, eu acho que faltou eles essa questão do ginásio, tá? Pelo menos até a parte que eu joguei, né? Faz tempo que eu não joguei mais no começo e tal. Mas eu acho que faltou essa capacidade, assim, de fazer você ter um atrativo pro jogo que não seja só ficar correndo atrás e colecionando. E você? Tem mais algum de console que queira falar, não, né? Cara, de console, esses dois. Eu joguei, 007. eu joguei de console, tá falando de videogame, né? Não de desktop, É, de computador. Cara, de console 007, foi um jogo, assim, bem marcante. Mortal Kombat. Eu Mortal tive, Kombat. eu tinha Mortal Kombat 2, 3 Ultimate, que foram os que tinham pra Mega Drive. Então só não Eu, tinha um na época. eu acho que esses jogos, como Mortal Kombat, como jogos de corrida, Jogos de corrida, esses de antigamente que você deu exemplo, até que nem tanto. Mas jogos de corrida, jogos de futebol e tal, eu não consigo ver graça neles se não for o amigo jogando comigo do meu lado, entende? Essa Sim. coisa do online com eles, eu não sei. Jogo de tiro, ok, funciona online, mas para mim não, esses outros três não funcionam Acho que assim, de tiro até entende? funciona melhor, porque cada um tá com a sua tela, você não vê o que ele tá vendo. Então tem Isso, todo. exato. Agora, Mas o de realmente. corrida, Porque tem toda a é, interação ali que faz parte do é, jogo, né? De você sacanear o cara, exato. de estar brincando, né, conversando sobre o jogo. Então, É. realmente, eu acho que assim, a Que distância a nossa perde um época era pouco. melhor. Era. Na nossa época era mais divertido isso. Mas vou falar os meus, hein? Já que você falou dois de computador, eu vou falar dois também. Age of Empires, para mim, não tem igual. Melhor Pô, jogo de esqueci do Age of Empires, computador que já cara. inventaram. Age of Empires é um também que eu colocaria na minha lista. Age of Empires é Eu muito acho bom. que, eu acho que foi um dos melhores videogames que já inventaram. Assim, tá ali no topo, tá? Porque é uma coisa, é simples, mas é incrível como a coisa é desenvolvida, como a competição entre os amigos vira uma coisa bacana e tal. E é É, divertido de jogar. nossa, é demais. É muito gostoso de jogar. Eu acho que Age of Empires está aí como um jogo que vale muito a pena. E, cara, GTA. Só que o GTA,
aquele que você via o bonequinho de cima, cara, aquele antigo, que era pixel, não era, né? Não é esse GTA V que tem hoje em dia, não. É o GTA antigo. Esse GTA também marcou minha vida. Foi um jogo assim que, para mim, era muito gostoso roubar aqueles carros que, na verdade, eram quadradinhos e que era maravilhoso, porque você, porra, tá vendo o carro, vou roubar e tal, você queria andar pelo mapa, e tinha muitas funções, era muito bacana. Agora, de console, para mim, o atual, da atualidade, para mim, o The Last of Us, ele é um jogo que, na minha visão, mudou a concepção de jogos de videogame. É algo que está completamente fora da normalidade. Eu já vi outros jogos muito próximos dele, mas é que a profundidade que leva o The Last of Us é muito grande. Tá? Então, da atualidade é ele, mas ainda com alguns defeitos de jogabilidade, né, de gameplay ali, que, para mim, dificulta. Né? Agora, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida também é um de 64, que é o Zelda. Zelda para 64. Esqueci o nome dele completo. É Zelda Ocarina of Time. Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time. É maravilhoso. É um jogo que, para mim, foi assim impressionante. Eu joguei o Zelda também do Wii. Eu tenho o Zelda do Wii. É um jogo muito gostoso de jogar. A história dele é até mais profunda do que o Ocarina of Time. Só que a diversão do Ocarina of Time é impressionante. Para mim, foi um dos melhores jogos, uma obra de arte, uma obra-prima. Estão dizendo que esse Zelda novo do Switch também é uma obra-prima. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas eu acho que vou ficar nesse do Zelda Ocarina of Time, e aí o The Last of Us aí como algo que para mim marcou muito. Né? E jogo de celular, cara, eu gosto muito de jogo de carta. Eu fico ali com o meu buraquinho no jogo de celular, quando eu tô sem nada para fazer. Mas, assim, tem muito jogo bom, eu gostei de muitos jogos, mas entra tudo naquilo que você falou, né? Você cria coleciona, quando chega no final você fala assim, pô, essa porra que eu não quero mais jogar isso. Né? Joga tudo fora, toda aquela tua coleção que você fez, você joga fora. Eu acho que até por isso eu nunca gastei dinheiro com jogo de celular. Porque eu sei que eu vou jogar fora, então vou gastar dinheiro por quê com essa porcaria, né? Prefiro ver os videozinhos para remunerar o desenvolvedor. Vamos pro próximo tópico aí. Se é que a gente ainda tem tempo. Para terminar aqui, não sei se vai dar tempo de falar, porque esse é um tópico também que tem bastante coisa, mas jogo de tabuleiro. Quais jogos de tabuleiro aí marcaram a sua vida e quais que você sente falta de jogar até hoje? Cara, eu sinto falta de jogar muitos jogos de tabuleiro. Nossa, eu sinto falta de jogar até banco imobiliário de tabuleiro, cara. Cara, eu adoro o Banco Imobiliário. Eu comprei o Banco Imobiliário depois que a Estrela perdeu os direitos, né? Virou Monopoly. Eu comprei um novo, porque eu nunca tive Banco Imobiliário. Eu sempre jogava dos outros, né? Então eu nunca comprava, porque todo mundo tinha, eu jogava na casa dos outros. Eu até comprei, eu tenho um Monopoly aqui. Tô doido que as crianças cresçam para eu poder ensinar para elas e jogar com elas. Esse é o ponto. Eu preciso que meus filhos façam logo 9, 10 anos pra gente poder jogar essas coisas. Eu acho até que antes dá para ensinar, porque a Isabel já tá querendo jogar jogos de cartas, já tá aprendendo a jogar outros joguinhos, então eu acho que daqui a pouquinho eu já começo a incluir os jogos de tabuleiro para essas crianças. Rapaz, eu comprei para as crianças agora, a Carol comprou, um Pula Pirata, cara. Pula Pirata, você lembra? As crianças adoram, cara. É um negócio simples pra caramba, as crianças adoram. E aí é exatamente o mesmo Pula Pirata, não mudou nada. É a mesma coisa. Talvez tenha ficado um pouco mais vagabundo. Mas só que ele vem com uma carta, cara, para baixar um aplicativo, para qual é a diversão? A diversão é aqui, cara. Tem necessidade. A diversão é em cima da mesa, pô. Né? Mas aí voltando, né? Eu acho que eu sinto falta de todos os jogos de tabuleiro. Eu acho que esse tempo de se gastar na mesa, até virando madrugada, isso me dá muita falta. Eu sinto muita falta disso. E o que envolve, né? Você tá ali com os amigos, conversando enquanto joga. Sim, né? sim. E um jogo que você sabe que eu sou fã assim, de tabuleiro, que eu sou realmente um apaixonado, é o War. E aí, o War não é um jogo. Aí vai de volta lá atrás, quando eu falei para você, os jogos que se gastam tempo para
para se jogar. O War não é um jogo que se joga em 10 minutos, meia hora. Nossas esposas, se a gente falar que vai jogar o War, ela já, não. Eu tenho uma história muito boa com o War, quer dizer, na verdade não é a história minha, né? Eu ouvi que eu cheguei, estava falando com um amigo da minha mãe, né? Um amigo bem mais velho do que a minha mãe e tal. E aí eu conversando com ele falou, pô, você gosta de War? Eu falei, pô, eu adoro War. Ele falou, eu vou te dar um. Aí eu falei assim, pô, obrigado. Aí ele falou assim, porque eu tenho lá em casa, mas eu não posso jogar. Eu falei, por que você não pode jogar? Não, porque esse War aí acabou com o casamento de um amigo meu. Eu falei, como assim, cara? Pô. Ele tava se arrumando pro casamento, e o noivo se arruma muito mais rápido do que a noiva e tal, e a gente falou assim, pô, vamos jogar o War, vamos embora. Aí a gente montou a mesa para jogar o War e tal, não sei o quê. E aí, quando a gente foi ver, já tinha passado o horário dele entrar na igreja. Meu Deus do céu! E aí acabou com o casamento do cara. Todo mundo arrumado pro casamento. Por que você não foi pro casamento? Não tem explicação, imagina. E não é só, obviamente que não é só o noivo. Imagina, todo mundo tá ali, de vez de estar com a mulher, com a namorada, com quem quer que seja, que estava lá também esperando eles e tal. E lógico, na época que ele estava contando isso, não tinha celular, não tinha, né? Provavelmente os caras estavam num lugar que as pessoas não têm como entrar em contato e falar, pô, vem logo, tá, não sei o quê. Doideira, né? Mas loucura. foi isso. E você aí? Cara, eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro. Esses, assim, mais clássicos que a gente jogava na infância, na adolescência, eu adoro. Palavras Cruzadas, desse eu baixei no celular. Tem aqui no celular jogando Palavras Cruzadas no celular. Tem uma jogabilidade legal. Se for um jogo celular, até lembrei. Porque é bem legal, assim, né? Muito, pelo menos a parte que eu joguei não era bem caça-níquel, dá pra você jogar com tranquilidade. Tem o jogo básico ali pra você poder jogar. Tem as coisas que eles inventam, extras, né? Mas o jogo é legal. Mas Palavras Cruzadas, Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida, todos esses. Combate. Lembra do combate das pecinhas? Você organizava seu exército e ia enfrentando. Quem tivesse patente mais alta ganhava, tinha espião. Então, eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiros mais complexos também. Meu pai tinha em casa uma coleção que ele tinha feito na adolescência, que era 1000 jogos no mundo, os melhores jogos do mundo, acho que era o nome. E aí vinha várias peças, vários tabuleiros, né? E você tinha um manualzinho e você jogava um jogo da China, um jogo do... Eu me divertia com aquilo. Nem sei que fim levou, não sei se minha mãe ainda tem lá guardado, até perguntar para ela. Mas eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro. Mas dos jogos de tabuleiro, assim, o que me marcou muito foi Hero Quest. Eu tinha um Hero Quest e joguei bastante Hero Quest na minha infância, na minha adolescência, assim, de esgotar aqueles livrinhos de aventura. Gostava Voltou bastante para RPG, né? É uma mistura. É um jogo, que a gente chama de RPG de tabuleiro, né? De tabuleiro, né? Aí não chega a ser um D&D, que você cria uma história no tabuleiro e tal. A história já vem pronta, é bem mais simples, mas é muito legal. É um jogo que eu não sei por que eles não vendem mais, não fazem mais, porque é um jogo muito interessante. Mas você lembra que uma vez eu fiz um jogo com o Hero Quest, né? Lembro. Não, dá pra fazer, sem dúvida. É só fazer. Mas, assim, é simples. Você quer jogar rápido ali um joguinho de Hero Quest, você joga, tal, né? Então... A gente já fez isso, né? Já deu até merda. Já fez isso. Sempre dá. Essa é história para outro podcast. A gente tem que fazer história de podcast das coisas que a gente passou com os nossos jogos. E com um amigo nosso muito especial. Mas aí tem que ter mais gente, tem que ter mais gente. Não dá para ser só nós dois. Tem muitas histórias. Muita história. Eu sempre gostei muito de jogo de tabuleiro, assim. Hoje tem os jogos mais complicados, assim. Mais complicados não, mais elaborados, né? E que são muito maneiros também. Mais caros, até jogo que tá aí 400, 500 reais um jogo de tabuleiro com, né, Zombicide, e nesse estilo, assim. E gosto também, assim, é aquela história, não tem mais tempo tanto para jogar, mas eu sempre gostei muito de jogos de tabuleiro, até jogos de tabuleiro mais simples, tipo dama, né, xadrez, simples que eu digo, assim, de mais clássicos, né, mais clássicos até do que Banco Imobiliário. Dama, xadrez, gamão, eu sempre gostei de jogar. A gente não tem, assim, muita contato, eu pelo menos não tenho contato com crianças um pouco mais velhas, né, com 12, 13 anos. Eu até tenho as sobrinhas a minha sobrinha, né, as sobrinhas da minha mulher, mas que não é assim, não dá para ser uma referência, né? A gente não tem assim filho nessa idade nem nada. Mas você acha, olhando para os seus filhos, que os jogos de tabuleiro vão morrer?
Eu acho que não, cara. Eu acho que não, por conta dos pais. Pelo que eu vejo nas lojas de brinquedo, continua tendo, continua vendendo, continua sendo algo que parece dar dinheiro. Então isso indica que ainda tem uma procura. Eu acho que a gente, como gosta, acaba passando isso para os nossos filhos, faz parte da nossa história, a gente vai passando. Você falou que quer jogar com seus filhos, eu falo que quero jogar com os meus, né? Então acho que isso vai ser algo que vai ser acabando passando de geração para geração. E eu acho que é uma forma de jogar bem interessante, assim, né? Pelo envolvimento. Eu acho até que não precisava não morrer, né? Para sair um pouco desses tipos de jogos só no computador e cada um falando só pela internet. Eu acho que são formas das pessoas até estarem juntas ali, né? Uma brincadeira em que você consiga ter um relacionamento melhor. Eu acho que isso é importante até. Mas eu não acho que vai morrer, não. Você acha? Não, também acho que não. É porque eu tenho uma impressão de que, num certo período, num certo momento, talvez é, as, acho que as pessoas que hoje em dia devem ter aí por volta dos 18, 23 anos, ficaram um pouco nesse limbo da falta desse jogo, sabe? Eu acho que começou a reviver exatamente por causa dessa coisa da, pô, só jogo, eu só tenho um jogo para falar no fone com meu amigo, né, para conversar depois que eu joguei, né, para falar na internet que eu fiz e tal. Eu acho que isso que começou a ter essa coisa da volta do tabuleiro, né? Da volta do tabuleiro, não só do tabuleiro, mas dos jogos de carta também e tal. Que eu comecei a ver apagar isso, né? Os jogos de tabuleiro, o RPG, os jogos de carta, comecei a ver apagar e de repente você começa a ver a voltar com uma força bacana e as pessoas quererem entregar isso para os filhos e tal, não sei o quê. Mas eu Eu tenho a acho que impressão assim, de que alguém teve um hiato aí que perdeu isso, sabe? eu Teve acho que teve uma uma juventude que onda de perdeu isso. novidade em relação a jogos, com jogos de celular, até o próprio, você falou do desenvolvimento do videogame, que passou a ser algo totalmente diferente do que era, né? Dos próprios jogos de computador, todo esse desenvolvimento e a internet entrando nisso, entrou uma concorrência muito forte. Toda novidade tende a crescer e depois diminuir e chegar num tamanho estável. Então, acho que num primeiro momento teve todos os outros tipos de jogos e de diversão desse estilo foram meio que engolidas por esse crescimento dos jogos eletrônicos. E acho que isso já está regredindo e está indo para um. Cada um encontrando seu espaço. Acho, claro, que não vai ter mais o espaço que tinha na década de 80, começo da década de 90, né? Porque a gente tinha muito menos opção de jogos, né? Mas eu acho que morrer não morre não, cara. É, tomara que não, porque realmente faz uma diferença, né? E eu acho que é isso que você falou também. Essa questão dos jogos de tabuleiro, dos jogos de RPG e tal, eu acho que fazem a pessoa crescer um pouco também, né? A pessoa desenvolve outros talentos dela que ela não desenvolveria sem isso. Ou É, demoraria muito mais para desenvolver. sem dúvida. E eu acho que é isso, né? Da mesma forma na nossa época, às vezes nossos pais, nossos avós falavam, menino, sai daí do quarto, para de ficar só jogando esse jogo aí no quarto, vai lá jogar uma bola, vai correr, vai pra rua, né? Porque queria que desenvolvesse diferentes aspectos. Isso continua Uhum. valendo, né? O jogo do computador desenvolve muita coisa, né? Você pegando o jogo, você desenvolve muita coisa, raciocínio, velocidade de pensamento, habilidade manual mesmo, controle e tal. Mas se ficar só nisso, você atrofia outras áreas, né? Então, acho que ter diferentes formas de divertimento vai fazendo com que a criança, adolescente, até a gente mais velho, vai desenvolvendo diferentes habilidades em cada um, né? Eu percebi isso porque eu fiz essa pergunta justamente porque eu percebi que a Isabela gosta muito. Então ela pede, ela fala, não, eu quero jogar um joguinho da memória, e vai lá no quarto dela, pega o joguinho da memória, a caixinha de joguinho da memória, e tal, coloca na mesa, organiza, e tal, para jogar o joguinho da memória. Ela pede para jogar cara a cara, ela tem um cara a cara de Uhum. princesa, né? Então ela pede para fazer esses jogos, sabe? De carta e tal. Ela gosta de ver a gente jogar jogos de carta, né? Então acho que isso eu tenho a impressão de que isso não vai morrer, tomara que não. É. O João também gosta bastante. Ele ganhou um joguinho que é de uma pizzaria maluca, que você vai montando suas pizzas. E ele tá doido jogando, pedia sempre pra jogar.
Então, eu acho que as crianças gostam disso, né? Se você proporcionar, Também. tiver ali acesso, elas vão gostar. Eu acho que por hoje tá bom, né, cara? Tá bom. Depois a gente volta, a gente aprofunda aí em cada um desses temas tem coisa dessa para ser falada. Nossa. E aí, quando a gente tiver com o time completo, a gente consegue desenvolver melhor. Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Daqui a pouco o Gabriel vai se despedir, mas só para antes de encerrar, falar para vocês não deixarem de acessar as nossas redes sociais. A gente está com um canal no Facebook, a gente tem um canal no Instagram, a gente tem uma conta no Twitter. A gente pode entrar em contato com vocês e vocês podem sugerir para a gente pauta, sugerir tema. Tem nosso site também, lá no Wix, né? Então, entrem em contato com a gente, falem para a gente o que vocês acharam dos episódios, o que vocês gostariam de ver para cá. Ver aqui. Nosso site é o tqnc.wixsite.com/tqnc. Então, lá você encontra link para ouvir o podcast em todas as plataformas aí, Google, Apple, Spotify, Deezer, YouTube, e também consegue entrar em contato com a gente, falar com a gente, mandar um e-mail, falem com a gente, não deixe de nos seguir. Falou? Gabriel, É só isso por aí, hoje. pessoal. Obrigado aí pela audiência de vocês, pela paciência de ouvir essa conversa aqui. E não esqueçam de mandar lá as mensagens para a gente e criticar, falar o que acha que deve ser mudado ou melhorado, ou até mesmo para mandar aí o que você prefere que a gente fale aqui, qual é o tema que você quer que a gente fale. E até mais.